dia, terça-feira, 11 de janeiro, estamos iniciando o nosso Jornal Araguaia, primeira edição. Pois é, muito bom dia para você que acompanha sempre aqui o Jornal Araguaia através das redes sociais e também do nosso canal 11.1. Nessa terça-feira, dia 11, você vai conferir aqui conosco. População e turistas reivindicam a reabertura do Parque das Águas Quentes. Nós vamos continuar falando sobre o PTU de Barra do Garças, que gerou grande polêmica no dia de ontem pelas redes sociais. Janeiro Roxo, mês de prevenção à hanseníase. Está no ar o seu, o meu, o nosso Jornal Araguaia, primeira edição. E nós iniciamos falando sobre o Janeiro Roxo, mês de prevenção à hanseníase. Diversas ações serão realizadas no estado. O mês de janeiro é utilizado para conscientização e prevenção à hanseníase, em alusão ao Janeiro Roxo. Instituições de todo o país se unem para combater com eficácia a doença. Janeiro Roxo é um mês nacional de conscientização e enfrentamento à hanseníase, né? E instituições governamentais e não governamentais desenvolvem atividades que visam educação em saúde, promoção em saúde, né? De modo que venha atender a comunidade em seu contexto geral. Em Barra do Garças não está sendo diferente. O MORHAN, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, está desenvolvendo uma série de atividades que visam atender esse público de uma forma geral, né? Então estamos promovendo atividades de educação em saúde para a população geral, atividades essas como de panfletagem, orientação sobre a doença, né? Palestras em instituições religiosas, igrejas, né, centros terapêuticos. Fazemos também orientações para empresas privadas, né, e algumas outras instituições, sempre levando a informação de que hanseníase tem cura, tem tratamento e o tratamento é totalmente gratuito. Em todo o estado de Mato Grosso, diversas ações são realizadas para que os índices também sejam reduzidos. Nosso estado é o primeiro estado no Brasil com mais casos notificados de hanseníase. É um dado alarmante, né? O Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de incidência de hanseníase. No entanto, a gente é o primeiro país com mais casos de prevalência. Então, a gente tem muito caso de hanseníase notificado em nosso país. Então, é de suma importância que as secretarias municipais de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde venham estar desenvolvendo as atividades. Diversos métodos são utilizados para a detecção desta doença nas pessoas. A hanseníase é uma doença dermatoneurológica, né? Geralmente as pessoas conhecem hanseníase somente pelas manchas que aparecem na pele, né? Geralmente mancha esbranquiçada ou algo do tipo. No entanto, a gente sempre orienta que hanseníase ela não atinge só pele, né? Existem pacientes que vai apresentar para a gente com lesão em nervo. Então esse indivíduo ele vai estar apresentando ou um formigamento em mão, pé, perca de sensibilidade, né, nas regiões afetadas. A gente fala que ele pode estar apresentando também o espessamento neural, né, que é quando o nervo fica mais grosso, né, os nervos, seja dos braços, das pernas, da face, né? Então esse indivíduo ele pode estar tendo essas apresentações. Então a gente sempre orienta que hanseníase não é só mancha, ela pode ter diversas coisas envolvidas. O indivíduo pode perder a sensibilidade, seja tátil, térmica ou dolorosa. Essa mancha ela não vai ter pelo, né? E ela não vai ter oleosidade nem suor. Então esse indivíduo ele cursa com essa mancha que tem essas características. Isso é sugestivo de hanseníase, né? E a parte neural é que o indivíduo vai estar perdendo força muscular, pode perder massa muscular. Ele pode começar a sentir esses formigamentos, essas dormências, né, em membros. Pode ficar com o pé caído, que a gente fala também, né? Então é uma série de manifestações que esse indivíduo pode apresentar. Tá aí, Ebercena, muito importante as prevenções também, com certeza, para reduzir os índices de hanseníase no nosso estado e também na nossa cidade. Nós temos cidades do Vale do Araguaia que tem aí um índice muito alto de hanseníase dentro da população. Esses exames são de suma importância e as pessoas devem estar atentas aos sinais. Com certeza, prevenção é sempre o melhor caminho. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já a gente volta com muito mais. TV Araras, afiliada da TV Cidade Verde, canal 11.1.
Um novo jornalismo está nascendo para todo o Vale do Araguaia. Você tem um bom plano de internet, mas compartilha o sinal de Wi-Fi com o vizinho? Isso pode dar ruim, hein? Olha só por quê. Vamos imaginar que a internet é água, o provedor é a companhia de água e a caixa d'água é o seu roteador Wi-Fi. Agora imagine que cada torneira é um equipamento conectado e a caixa tem uma capacidade máxima para escoar 200 litros ou 200 mega de água. Se você tiver apenas um equipamento conectado, os 200 litros vão ficar todos para esse equipamento. Se ligar mais um aparelho, a pressão da água vai diminuir um pouco, mas tudo bem. 4, 5, 6 equipamentos conectados ao mesmo tempo, divide, mas ainda dá conta. Agora, se você der a senha do Wi-Fi para o vizinho, serão muitas torneiras precisando de água e a pressão vai ficar fraquinha. On desânimo. E você, que paga a conta, fica com a internet lenta e irritadíssimo. É justo isso? Não, né? E quem garante que o vizinho não vai cometer um crime online? Pior ainda, e se ele usar para pedofilia? Ué, ele está usando a sua internet, pode fazer o que quiser. Adivinha quem a polícia vai procurar se der encrenca? Lógico que é o assinante. E aí, meu amigo? Até explicar que focinho de porco não é tomada, tá cheio de casos assim, viu? Ah, mas eu já compartilhei. Não fica chato? Chato é ficar com a internet devagar e correr riscos. Desnecessário isso. Vai lá, meu amigo e minha amiga, muda essa senha. Depois não vai dizer que eu não avisei. Se liga na dica. Dividir o sinal de internet reduz a velocidade e é mais perigoso do que parece. Coloque uma senha que só você e a sua família conheçam e nunca, jamais, never, jamais compartilhe a internet com os vizinhos. Infobarra, a internet do seu jeito. Já estamos de volta nessa terça-feira, dia 11 de janeiro. Lembrando que através das nossas plataformas digitais, @Rede Araras para Facebook, YouTube e também Instagram, você acompanha todas as matérias que vão ao ar aqui no nosso Jornal Araguaia. E também através do nosso WhatsApp, 669-9244-7251, você também pode dar a sua sugestão de pauta para a nossa equipe, a sua reclamação ou a sua denúncia. É só entrar em contato com a gente. E agora, nós vamos falar de um tema que foi polêmica no dia de ontem. Nós trouxemos em primeira mão aqui para todo o barra-garcense sobre a questão do IPTU, que reduziu de 50% para 20% o desconto. Mostramos o descontentamento principalmente dos empresários e também os proprietários aqui dos seus lotes. E nós fomos também para as ruas da cidade para ouvir a população. Qual que é a opinião dela sobre a questão da redução de 50% para 20% o desconto no IPTU 2022. Traz na tela com Mike Gomes. O IPTU vai ficar mais caro para os barra-garcenses, não porque terá um reajuste no valor, mas sim porque haverá uma redução significativa no desconto que era concedido à população barra-garcense, para pagamentos à vista e também para parcelamentos. Como já informamos anteriormente, em pagamentos à vista o desconto chegava a 50% do valor da folha e agora passa a ser apenas de 20%. Para os valores parcelados, o desconto poderia chegar a 35%. Agora será de 0% para pagamentos parcelados. Essa medida foi tomada após a aprovação da Câmara de Vereadores de Barra do Garças ao projeto de lei 026, aprovado em dezembro de 2021. Dos 15 vereadores do Poder Legislativo, apenas um vereador votou contra a proposta. Não pude votar favorável por acreditar que não é o momento de aumento de imposto. A sociedade barra-garcense está saindo de uma tempestade advindo da pandemia e da crise mundial, com aumento de preço de toda ordem. E acredito que poderia ter achado outra solução. Na minha visão, um aumento real na ordem de 15% de IPTU, já que reduziu de 50% do desconto que tinha na lei para 20%, trará
um impacto grande ao contribuinte. Não é fácil. Início de ano tem muitos gastos com as famílias, o IPVA dos veículos, despesas escolares, imposto de renda, IPTU e outros gastos. E o projeto de lei 026/2021, além de onerar o IPTU, ainda retirou o desconto de 35% da opção de parcelamento, que era de até 6 vezes, passando para 8 parcelas, mas com 0% de desconto. E ainda retirou a alíquota de progressão para contribuintes com lotes contíguos, não edificados. Então eu entendo que poderia ter achado outra solução para não aumentar o imposto. Para a população, a redução do desconto pode prejudicar ainda mais nesta pandemia. Já não basta a situação que está dessa pandemia, né? A gente passar por uma situação tão difícil, não foi fácil, principalmente para a gente que trabalha sem ser carteira assinada e agora ainda se deparar. Porque quando era 50%, a gente ainda se apertava um pouquinho e dava conta. E agora, com esse desconto que está dando, as condições para a gente ficam mais complicadas ainda, porque para quem que trabalha de diarista, como eu trabalho, né? Agora ficou mais apertado ainda. Eu não sei o que eu vou fazer, porque tem contas que até hoje ainda estou me apertando para pagar, ainda mais agora com esse aperto que vai ser do IPTU e a cobrança vem. Benfeitoria a gente não vê, a cidade está aí, você mesmo vê a situação que está. Eu acho que do jeito que está a situação do Barra Garcense, o salário que o cara ganha aqui, que é tudo na base do salário mínimo, não vai refrescar nada não. Tá aí então, Weber Sena, bem complexa essa questão do IPTU, porque as pessoas que pagam parcelados não vai ter desconto algum. Então, além de ter reduzido o desconto de quem paga à vista, quem paga parcelado vai ficar sem nenhum desconto e a população está revoltada com essa situação. É uma situação que vai gerar ainda muitas outras polêmicas pela frente. Mas agora nós vamos falar de outra questão que tem gerado também muita polêmica, que é a reabertura do Parque das Águas Quentes. Comerciantes, turistas e a população em geral pedem a reabertura desse parque. Vamos conferir na matéria de Mike Gomes. Diversas cidades em todo o país possuem os famosos parques de águas termais. Caldas Novas, Rio Quente, Chapada dos Veadeiros são exemplos que possuem esses parques como seu principal atrativo quando o assunto é turismo. Em Barra do Garças também há um parque de águas termais, porém está fechado desde 2020, após uma decisão judicial, como medida de contenção da disseminação da Covid-19. Com o fechamento do parque, o turismo local foi afetado drasticamente. Sem dúvida, o Parque das Águas Quentes hoje é o lugar mais visitado pelos turistas, né, que vêm no nosso município. E ele fechado, ele está atingindo aí vários segmentos, né? Se a gente pensar que o turismo ele está ligado direto com 52 segmentos, então esses 52 segmentos estão sendo prejudicados. E a gente pensar agora, nesse momento, onde começa a aumentar os casos de Covid, fica a dúvida, né? Abre ou fecha, né? Mas isso eu tenho certeza que os nossos gestores vão estar conversando entre eles aí, entre as secretarias, e vão tentar fazer o melhor que é para o município. Os turistas que chegam de outras cidades também acabam se frustrando quando encontram o parque fechado. Cheguei aqui, né? Vim na expectativa de passar esse final de semana aqui. Vim sexta-feira e hoje eu tinha a ideia de permanecer no clube aqui, né? Eu não sabia que estava fechado. E agora, qual vai ser a alternativa do senhor? Eu vou voltar lá para a cidade e procurar outra opção lá, né? Mas a opção número 1 que eu tinha era o clube, que aqui é um local muito bom, né? Muito reconfortante. A gente vem para repor as energias do ano de trabalho, né? A gente vai recomeçar agora novamente. É frustrante. Alguns turistas também reclamam da falta de informação, que é disponibilizada na internet e no local. Antes de sair de casa, eu olhei lá, né, no Maps e falava que estava aberto e cheguei aqui e me foi até uma surpresa, né? Tô com meus meninos aí de férias e cheguei aqui e me deparei com o clube fechado, né? Isso é uma decepção.
Nós entramos em contato com a secretária de Turismo Jéssica Hirata, porém, ela não concedeu entrevista. Obtivemos resposta com a sua assessoria, que informalmente explicou que a secretária também está recebendo muitas mensagens da população, procurando informações sobre o Parque Municipal das Águas Quentes. Ela também explica que, abre aspas, existem funcionários da Prefeitura trabalhando na reforma e manutenção do parque, mas devido ao tempo chuvoso, alguns trabalhos estão atrasados, como, por exemplo, a pintura das piscinas, porque precisa de sol para secar, e outras atividades que com a chuva não podem ser realizadas agora. O prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves, esteve no estúdio da Rede Araras de Comunicação e, em entrevista concedida à apresentadora Mirelle Maria, explicou que já há uma data prevista para a reabertura do parque. A previsão é a partir do dia 15, diante desse veranico, a gente tendo 5 dias de sol, a gente faz a impermeabilização e a pintura das piscinas e vamos reabrir o parque. Só que eu não quero marcar uma data porque segundo os sites, dia 15 a chuva vai cessar aqui no estado de Mato Grosso durante um certo tempo. Então nós precisamos de 7 a 8 dias de sol para reabrir, fazer a reabertura do Parque das Águas Quentes. Sou cobrado também porque sou frequentador das águas quentes. E principalmente as pessoas de idade, né, que tinham aquilo ali não só como lazer, mas para atividade física. Então a gente quer voltar, reabrir o Parque das Águas Quentes e aqueles programas sociais com as pessoas idosas, nós também iremos reabrir também. Pois é, Mirelle, é um problema que vai ter que ser reanalisado pelo governo municipal devido ao aumento no número de casos de Covid-19. A gente sabe que nós estamos vivendo até 2 semanas atrás uma realidade, agora já partiu para outra, nós tivemos aí um crescimento, na verdade, de quase 1000%, vamos falar logo a verdade, com relação aos últimos números de 15 dias atrás para o de ontem. Então isso causa preocupação e a gente não sabe se seria viável ou não a reabertura do Parque das Águas Quentes. Inclusive, Ebercena, eu convido a população a participar das nossas redes sociais através do nosso WhatsApp para opinar sobre essa questão das águas quentes. Porque nós sabemos que, claro, as águas quentes está fechada há mais de um ano, né? Foi fechada em 2020 ainda e por uma questão judicial, mas agora está passando por uma reforma, como o próprio prefeito disse ontem aqui, né, em entrevista, que tem uma previsão aí de que talvez após o dia 15 de janeiro, né, ou seja, na semana que vem, teria talvez uma reabertura do parque, mas nós saímos de 6 casos de Covid no dia 30 de dezembro para ontem 150 casos. Então, em 11 dias, de 6 para 150, eu diria que é uma situação mais do que preocupante, né? Muito. Porque já vivenciamos isso aqui, já sofremos muito com essa questão da Covid-19. Aragarças também tivemos um aumento, porque ontem o último boletim registrou 34 casos da Covid-19. Então nós temos aí todo um problema envolvendo a Covid-19 e relembrando então a questão da vacinação, da importância. Eu acho que as pessoas devem estar atentas e, claro, que vão participar com a gente opinando. Lembrando aí para você que é o nosso telespectador que está querendo se vacinar durante essa semana até o dia 14 de janeiro. As pessoas acima de 18 anos vai procurar as UBSs do Palmares, no centro, Santo Antônio 3 e Nova Barra. O horário de atendimento é de 8 às 10h30 e de 1 às 4h30 da tarde. E as pessoas também acima de 12 anos na UBS do Centro, Santo Antônio 3, Nova Barra 2 e Palmares no mesmo horário aí compreendido. Então é o momento de todos que ainda não foram vacinados fazerem aí, né, a sua reavaliação para se vacinarem. E vamos aguardar, porque devemos trazer novidades. O secretário municipal de saúde, Gilberto Figueiredo, diz que com relação às crianças deve se pronunciar nos próximos dias como será o calendário para Mato Grosso. Inclusive, a boa notícia, Ebercena, é que na sexta-feira, né, segundo informações, na sexta-feira, essa vacina para as crianças de 5 a 11 anos estará chegando aos estados de todo o país e, posteriormente, devem ser encaminhadas para os municípios. Então, estamos nesse aguardo, até porque em outros países já estamos vendo vários casos, o aumento de casos de crianças infectadas com Covid e, inclusive, de várias internações, como está acontecendo nos Estados Unidos. Então, um alerta para todos nós que já estamos aí com 1 mês de atraso nessa vacinação das crianças. Bom, e nós vamos para o intervalo comercial. Voltamos já com mais notícias.
É mito ou verdade que espelhos atrapalham o sinal do Wi-Fi? Se liga na dica! Os espelhos são feitos de uma camada de metal coberta por vidro. E esses materiais causam interferência na difusão das ondas eletromagnéticas, reduzindo a qualidade do sinal e a área de cobertura. Mas antes de tirar os espelhos da casa, é importante saber que a localização, o tamanho e a quantidade de espelhos fazem a diferença. E, se estiver na frente do roteador, o sinal pode bater e voltar, atrapalhando a propagação do Wi-Fi pelo ambiente. Se tiver muitos espelhos, ou se os espelhos estiverem próximos ao roteador Wi-Fi, é uma boa ideia mudar o roteador ou os espelhos de lugar. Então, é verdade. Espelhos atrapalham sim o sinal do Wi-Fi. Agora responda. Espelho, espelho meu, existe provedor com melhor suporte técnico do que o meu? Infobarra, a internet do seu jeito. Já estamos de volta na edição número 1 do seu dia dessa terça-feira no Jornal Araguaia. E lembrando que sempre através das nossas redes sociais e também pelo WhatsApp você interage aqui com as nossas equipes. Olha, Mirelle, ontem, por volta aí de 3 horas da tarde, mais ou menos, nós tivemos aí um grave acidente que infelizmente vitimou um policial militar que prestava serviços na cidade de General Carneiro, ele jovem ainda, hein, Mirelle Maria? O terceiro sargento Raulison Ferreira dos Santos. Ele estava ali na casa da sua família e infelizmente foi tirar ali uma betoneira, né? Um aparelho aí que é utilizado para reformas de casas e infelizmente acabou aí triscando em uma rede elétrica e veio a óbito no local. O nosso repórter Mike Gomes esteve no local e traz informações detalhadas sobre este caso que infelizmente vitimou uma tragédia aqui no dia de ontem em Barra do Garças. Na tarde dessa segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Barra do Garças foi acionado após um morador do bairro Santo Antônio receber uma descarga elétrica. A vítima trata-se de Raulison Ferreira, tinha 45 anos e acabou perdendo a sua vida, ainda no local do acidente. A gente chegou no local, o Dr. Paulo Rai, ele já se encontrava no local e constatou o óbito dessa vítima, né? Mas a gente ouviu os relatos dos próprios parentes e da filha que acompanhava ele, que foi um acidente de choque voltaico, né? Com um acidente corriqueiro que acontece nas proximidades de rede elétrica, que se chama arco voltaico, né? Ele fez um movimento de levantar uma quadriliça de ferro e essa quadriliça não precisa encostar na rede elétrica. Por, às vezes, até 5, 8 metros, às vezes até 10 metros mesmo, acontece esse arco voltaico. Ele puxando como se fosse um efeito de para-raio, né? Ele levantou essa quadriliça e toda a tensão foi parar ele, né? E aí veio a óbito instantâneo. Segundo informações, o acidente poderia ter vitimado outra pessoa, a filha de Raulison. A filha, ela estava aqui no local trabalhando com o pai, ajudando, e no momento que foi... no momento que ele ergueu esse material, ela pediu para ajudar o pai, né? E o pai falou, não pode deixar que eu consigo sozinho. Foi aonde aconteceu o acidente. Eu até, na hora ali de conversar com os parentes da vítima, que a gente já chegou, já tinha acontecido esse acidente, o que coube a gente foi conversar ali, fazer esse trabalho de acalmar as vítimas, os parentes das vítimas, né, que estavam muito nervosos e ver, né, que foi também um livramento. A criança também podia, a menina de 14 anos podia também estar envolvida nesse acidente e ela não se envolveu.
O cabo do Corpo de Bombeiros também explica quais formas de prevenção podem ser tomadas para evitar esses acidentes. Essas situações, elas precisam ser realmente averiguadas nas obras, né, se realmente estão perto da rede elétrica, né, existem EPIs para tá movimentando, para tá manuseando esse tipo de material, né, e orientações também, né, se tiver, vocês podem ver que ali nas imagens, a construção ela está bem próxima da rede elétrica, né? Deveria ter sido isolado esse local para ele estar fazendo esse trabalho aí da construção. Tá aí, é triste, lamentável. Muito e triste. Poderia ter sido pior, viu, Mirelle? Porque as informações que a filha dele ia ajudá-lo. E se tivesse realmente acontecido, com as informações que a gente obteve, poderia ter sido tanto ele como a filha também. É lamentável aí esse fato. Força a toda a corporação da Polícia Militar e também todos os familiares aí. Recebam aí as nossas condolências. Com certeza. Olha, ainda falando sobre Polícia Militar, o final de semana foi violento na cidade de Aragarças, onde tivemos mais um crime registrado no último final de semana. Inclusive, nós temos algumas imagens aí que estão sendo repassadas e ontem a GPT chegou aos prováveis autores da execução do senhor conhecido como Pedrão. O fato aconteceu no último final de semana, no domingo à noite, quando duas pessoas chegaram na porta da sua casa, chamaram ele e acabaram executando ele com 8 tiros. Ele era investigado pela própria Polícia Judiciária Civil de um suposto outro crime que aconteceu na cidade, o qual ficou como vítima o popular Tonhão. E ontem, em buscas aí na nossa região, acabou resultando na prisão de 2 elementos que já foram apresentados aí até a Polícia Judiciária Civil. Então nós vamos acompanhar esse caso com o delegado da cidade de Aragarças, Fábio Marques, que agora está aí com um inquérito policial. Os elementos já estão presos, foram presos nessa noite, no caso de segunda-feira, e agora nós vamos acompanhar de que forma esse inquérito será encaminhado pelo Poder Judiciário Civil de Goiás, através do doutor Fábio Marques. Parabéns à polícia pela eficiência nesse caso. Rapidamente muito rápido, aí. uma solução. E a população estava cobrando isso, né? Porque, infelizmente, muitos casos não foram solucionados. Tivemos muitos crimes aí no último trimestre do ano, em Mirelle, aqui na cidade de Aragarças, e a sociedade estava cobrando o resultado. Quem sabe essa prisão possa ser aí a ponta do novelo para desvendar os demais crimes que aconteceram. E nós torcemos para isso. Com certeza. Verdade. Mas agora, Ebercena, vamos falar de uma notícia também que interessa a toda a população, a todo o país, a alta da inflação. Nós tivemos uma alta da inflação, hoje fechou oficial a inflação de 2021 com alta de 10,6%, de acordo com o IBGE. É a maior alta desde 2015, quando o índice estourou o limite de sistema de metas. Mesmo tendo desacelerado em dezembro, a inflação do país, no acumulado do ano, ficou bem acima do teto da meta para 2021, que era de 5,25%. E foi a primeira vez desde 2015 que a inflação estourou o limite do sistema de metas. Ebercena, uma grande preocupação para todos nós, que sabemos que quando a inflação está alta, tudo fica mais caro e aí fica mais difícil ainda para toda a nossa população. Foi a realidade do final de ano de 2021. Né? Infelizmente, os números não mentem, a população sentiu tanto nos postos de combustíveis, como também nos supermercados, nos índices principais das cestas básicas do brasileiro. Além da carne também, que está muito cara. Apesar que houve uma leve redução no mês de dezembro, mas ainda os números são assustadores. Inclusive o gás de cozinha, né, também que está muito caro e tem até pessoas utilizando outras alternativas. A situação realmente é complexa, mas nós vamos ficando por aqui nesta terça-feira. Amanhã eu volto com você a partir do 12:30. Hoje Ebercena volta com vocês às 18 horas. Eu já deixo o meu abraço a todos e até amanhã. Pois é, para você que está sempre acompanhando o nosso Jornal Araguaia, muito obrigado aí, você que também segue a gente pelas redes sociais. Eu volto a partir das 18 horas com mais informação aqui para você. Boa tarde.